O Inário tem muitos hinos atemporais. Por exemplo, nós temos um hino que foi composto há quase 500 anos, que é Castelo Forte. Porém, nós precisamos também renovar o nosso louvor, porque a própria Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus com um cântico novo. É o Cântico de Moisés, que foi composto na época do Êxodo, ele aparece no capítulo 15 de Êxodo, mas reaparece lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia. E ali nós temos um outro cântico, que é o Cântico do Cordeiro. Então, cada manifestação do poder, da glória, da graça, do amor de Deus, pede um cântico novo. E a gente tem que renovar a maneira de louvar a Deus. Um dos objetivos dessa atualização é de aproveitar as boas composições elaboradas por músicos cristãos e que já poderiam estar incorporados à coletânea de hinos. Uma outra razão da atualização é a possibilidade de aumentar o uso do conteúdo desse inário. Então, essa renovação de hinos, ou por questões de caducidade de uma linguagem, ou por questões de atualização, ou por questões que as pessoas cantaram muito esse hino na igreja, isso tudo faz com que você inclua um outro material e que seja aceito pela igreja. E na vida sempre existe renovação. É muito normal e natural que depois de uns anos apareçam cânticos que expressem o desejo das pessoas de louvar, de adorar a Deus. Então é necessário que esses trabalhos sejam incorporados e sejam anexados à coletânea que já existia. Quer dizer, você não pode ficar com a coletânea que é só do século XIX ou só do século XX. Tem que também incluir as novas produções e as novas criações. Um inário não é exatamente uma iniciativa da editora. É uma decisão da igreja no Brasil que, depois de vários anos usando o inário anterior, entendeu que esse era o momento de trazer novidades, de trazer novas músicas, de trazer uma adequação do louvor para o momento, para o contexto que nós vivemos hoje em 2022. A divisão sul-americana, em 2018, tomou um voto para se formar uma comissão. Essa comissão tem representantes de vários níveis administrativos e de várias funções. Nela existem pastores, professores de música, teólogos, editores, redatores, advogados, líderes administrativos, presidentes de campo. Depois essa comissão se reuniu. Tivemos uma reunião bastante produtiva, onde todo mundo pôde expressar os seus pensamentos sobre o que deveria ser o inário e que alvo que a gente queria chegar. Então, depois foram nomeadas subcomissões. Uma subcomissão de teologia, uma subcomissão de letras e uma subcomissão técnica, de música mesmo. Aí a divisão, na sua comissão diretiva, escolheu um presidente para liderar a comissão de 24 pessoas vindas de vários pontos do Brasil. A primeira reunião foi em março de 2018. Nós nos reunimos para começarmos a trabalhar. Uma outra comissão, além da comissão de teologia, foi a comissão que a gente chamou de texto, estilo e poesia, que cuidava da letra. Então se analisou todas as letras e com cuidado foram lidas todas as letras e sugeridas melhorias. Então, por exemplo, no outro inário tinha uma palavra alcantis, num hino infantil. Eu creio que muita gente não conhece o significado dessa palavra. O trabalho editorial é um trabalho que envolveu muitas pessoas. Aqui a gente tem um fluxo de trabalho que começa com a leitura de um editor, geralmente com alguma associação com um tema específico, no caso do inário, algum editor que tivesse alguma vinculação com a música. Por exemplo, eu gosto de tocar piano, outro colega que trabalhou comigo na editoração também é músico, toca trompete, tem uma história com a música, e acho que tinha já uma aproximação com o tema. Depois disso, nós tivemos uma leitura de revisão, e aí nós temos revisoras especializadas para
buscar assim equívocos, erros linguísticos, gramaticais, né? Isso também foi lido posteriormente pela coordenação editorial do setor, né, denominacional, e também pelo redator-chefe, e tudo isso acompanhado também pelo maestro Zé Nilton, que também fazia intervenções. E a linguagem, ela é dinâmica, existe um processo de atualização linguístico constante, porque a linguagem é viva, e as palavras elas vão perdendo significados, acumulando outros sentidos, e ao lermos o texto, a gente foi percebendo que nós, primeiro, no âmbito lexical das palavras, a gente observava arcaísmos, palavras assim que precisavam ser trocadas, ou estruturas frasais que eram já complexas, por exemplo, como mesóclise, né, que é como botar o pronome no meio, buscá-lo-ei, amá-lo-á também. Nós procuramos retirar essas estruturas mais antigas e transformar a frase com uma estrutura sintática e linguística um pouco mais aproximada do cotidiano das pessoas. Então agora era a hora de avaliar o que entrava. E esse foi um processo no qual eu participei, o que sai, o que entra, o que fica. E olha, gente, tá bonito. Nós também procuramos trocar, na medida do possível, a palavra alma, porque ela acaba retratando uma condição, digamos assim, doutrinária diferente daquela que nós temos em relação ao estado do homem. Por exemplo, no hino Manso e Suave, tem um verso lá que diz: alma cansada vem já. A gente tem a palavra alma aí, né? Então a gente optou por uma troca um pouquinho mais estruturante, né? Se estás cansado, vem já. Cabe certinho, resolve o problema da alma. Eu acho que fica até mais bonito para cantar. Bom, em primeiro lugar, nós temos a organização do material. Como são 600 hinos, a gente precisa ter um controle de hinos que saíram, de hinos que entraram. Então, a gente fez esse controle da organização. Depois, nós temos a editoração, em que a gente trabalha ali a editoração pesada do material. Depois vem a revisão, depois um fechamento em que o editor confere o que a revisora mexeu ali, né, para ver se está tudo certinho, se mudou o sentido, alguma coisa assim. Depois nós temos o envio para o Musicasa, e o Musicasa insere as correções dentro ali da partitura do inário. Depois que são inseridas as correções na partitura, elas voltam para a redação para a gente ver se ele corrigiu certinho aquilo que a gente havia pedido. Depois que a gente dá o ok, então esse material vai para a arte, e na arte ele é diagramado, e depois seguimos com o material diagramado, ou seja, já no formato do inário, vendo se está correto, e lemos esse material várias vezes. Eu estou resumindo, mas foram mais de 40 fases nesse projeto. Então, o trabalho de organização dessas partituras, né, receber o arranjo, extrair as partes, primeiro conferir se está tudo certo, depois extrair as partes para os instrumentos, depois juntar as estantes dos instrumentos, mandar isso para impressão, para montar os cadernos, para que na hora que o músico chega para tocar, está tudo pronto ali. Os membros da comissão foram livres para sugerir hinos para saírem do inário. Então ficou uma lacuna. Então agora nós temos que suprir essas lacunas com outros hinos, com as doutrinas sugeridas. Mas não tínhamos nenhum hino sobre dom de profecia. Então o que nós fizemos? Demos oportunidade para que os membros da comissão sugerissem hinos da sua vivência musical, da sua região onde ele mora. Essas sugestões todas vieram para a gente. Nós analisamos cada uma e, em alguns casos, nós encomendamos. Pedimos para músicos conhecidos, e nem tão conhecidos assim, mas músicos que a gente sabia da qualidade das suas composições, para que eles compusessem músicas sobre aqueles temas específicos. E veio uma boa resposta. Eu sempre cresci olhando para o inário com admiração, com respeito. Os hinos sempre falaram ao meu coração. E de repente, uma das composições que Deus tinha me dado agora estava fazendo parte do inário. Nossa, para mim foi assim, o céu na terra.
Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita. Por onde eu devo? Por onde eu devo caminhar. Olá, Jesus, tu és a primavera. Tenho mãos, tenho pedras, Jesus, tu és a minha vida, grande alegria, entre outras músicas. Assim, no outro Inário a gente fez tudo fora, toda a parte instrumental e foi gravado fora. Aí eu comecei a vender essa ideia para a nossa liderança no NASP, porque eles tinham um outro plano. Logicamente o vocal seria feito aqui no Brasil, não se sabia onde, mas toda a parte instrumental ia ser feita na Europa e tudo mais. Tinha todo um planejamento bem consolidado, foi feito orçamento e tudo mais. E eu tentei trabalhar a ideia de que hoje a gente tem um número de músicos de excelência aqui no nosso entorno, né? Se você pensar em São Paulo, o interior, Campinas, Tatuí, existem escolas e universidades e muita gente que toca muito bem, né? As principais orquestras do Brasil estão em São Paulo. Então a gente pensou em fazer uma junção de músicos profissionais com alguns músicos, os melhores músicos do NASP que teriam condição de participar e para isso trazer um orçamento que fosse compatível com a ideia de se fazer em outro lugar, que eles também buscavam, além da qualidade, lógico, o melhor orçamento para fazer. Isso foi assunto de muita conversa, envolvendo várias instituições da igreja, né? Até que se chegou ao consenso que a gente teria condição de fazer aqui no NASP com a qualidade que era necessária e dentro do orçamento que se planejava. Então se entendeu que era o momento de fazer esse investimento. E o Inário, logicamente, não precisa nem explicar muito, né? Faz sentido você fazer um investimento também em função do Inário. Então essas coisas caminharam juntas. O surgimento da ideia de gravar surgiu também com a ideia de a gente construir um estúdio. Na realidade a gente já tinha um espaço criado e aí precisou todo o tratamento, né? Então fazer o projeto arquitetônico, de engenharia acústica, fazer a parede dupla para tudo, os forros para a gente ter isolamento. E esse foi um trabalho árduo, né? Muitos envolvidos, né? Tem todas as gravações de piano, todas as gravações de metais, todas as gravações de cordas. E aí, no caso da voz, um cantor não consegue gravar, sei lá, 10 dias sem parar, até consegue, mas tem um custo muito grande, né, para a voz e tal. Então, geralmente eram 3 dias, descansa 1 mais 3, aí descansa 1 mais 3, teve blocos assim maiores. Depois se configurou uma situação de 4 ou 5 dias diretos. Então aí os cantores se poupando, mas tem música que não tem como, né, se poupar. Então assim, as pessoas se preparavam para isso. O fato desse Inário ter muitas músicas brasileiras, músicas que com a nossa forma de cantar, a nossa forma de fazer música, com a nossa identidade, né? Acho que uns 200 hinos são de compositores brasileiros, é muito importante, né? Porque a identidade de um povo, de uma igreja, de uma denominação, também passa pela música. A sua música, aquilo que você faz, aquilo que está dentro de você. Isso é muito importante. Fonte de vida,
fonte de amor. Em seus braços tenho a força que preciso pra vencer. Seu nome é poderoso, divina inspiração. Sua presença me convoca quando estou em aflição. Sua presença. Mas um testemunho que me chamou muito a atenção foi de uma musicista profissional, a Marisa. A Marisa toca clarineta. Na última gravação, quando encerrou tudo, a Marisa chegou e disse assim: olha, eu já fiz muita coisa na vida, mas esse aqui, sem dúvida, é o melhor projeto em que eu participei. Fazer música com qualidade, com organização e, sobretudo, com o senso de que eu estou fazendo para louvar a Deus, não tem preço. O maior desafio foi o cronograma, né? Que o Inário anterior a gente foi orquestrado, gravado durante 3 anos. Dessa vez a gente fez em 1 ano, então foi bem corrido. O segundo foi revisitar esses hinos com uma proposta de que esses arranjos já não têm a finalidade única da gravação. A gente já orquestrou imaginando que esses arranjos vão ser usados nas orquestras das igrejas. Então eu tenho o desafio de você escrever uma orquestração que seja interessante, mas que seja factível de ser realizado por músicos amadores também nas igrejas. Dos 600 hinos, do que eu me lembro de cabeça, eu fiz cerca de 120 hinos dos arranjos originais, aqueles que vão para o Inário impresso, escrita para piano, eu fiz cerca de 120. E os arranjos instrumentais, somando orquestrações, orquestras de cordas, grupos menores e tal, foram mais ou menos 130, alguma coisa, não lembro de cabeça. Mas em média eu já cheguei a fazer assim, arranjos menores para grupos menores e tal, para o Inário, eu já cheguei a fazer por volta de uns 10 ou 12 em uma semana. Eu escrevi aproximadamente umas 120, um pouquinho mais, 130 orquestrações para essa gravação do Inário. Então eu escrevi um quarteto de cordas e também escrevi para banda sinfônica, para orquestra de sinos, né, para grande orquestra. O Lineu já mandava para a gente o arranjo meio montado e aí você já sai canetando, né? Claro que cada arranjo é um arranjo, mas a ideia era sempre fazer uma moldura orquestral bonita, mas sem interferir, sem ofuscar a voz, a letra, a melodia, que é a mensagem principal, é a função principal de todo esse projeto. Olha, as músicas que me deram mais trabalho foram as músicas mais bonitas, que eu considero as mais bonitas, né? Que geralmente são as mais conhecidas, né? Essas bem melodiosas, né? O Melhor Lugar do Mundo, Pode Cair o Mundo, Estou em Paz, Ó que Esperança. Então o Lineu fez por o que a gente chamou de lotes, né? Então nós vamos ter um primeiro lote de gravação de orquestra. Então faz os arranjos com todos os arranjadores junto e grava assim em uma semana 60 hinos de cordas, por exemplo. Então o planejamento era feito por ele dessa forma, juntando os elementos para que a gente pudesse, ao chamar os músicos de cordas, ao arregimentar esses músicos, para que a gente daí pudesse fazer isso render e terminar um lote grande de hinos. A mesma coisa serviu para os vocais, então eles vinham e passavam a semana aqui, existiram lotes de 10 dias, onde todo mundo ficava aqui e tinha uma meta diária, 8, 10, 12 hinos no mesmo dia. É importante que o primeiro hino, ele soe parecido com o 50º e soe parecido com o 100º, porque as diferenças, às vezes, elas não são tão interessantes para esse perfil de projeto. A minha função inicial foi definir esses padrões.
Então, como vamos gravar as cordas, como vamos gravar os metais, quais os ambientes, quais tipos de microfone, justamente para a gente atingir essa identidade do projeto. A gente grava usando um sistema que a gente chama de multipista, multicanal. O que significa isso? Eu tenho condição de gravar os elementos separados e eu consigo ir sobrepondo esses elementos à medida que eu vou inserindo, né? Eu gravo primeiro o piano, depois eu posso inserir por cima as cordas, eu posso inserir os metais e cada elemento tem o seu espaço separado e ele é gravado com as suas características. O engenheiro mixador, ele é o maestro da gravação. Então ele vai fazer com que as cordas tenham o seu volume na hora que precisa estar mais quietas, no momento em que as cordas têm que ser mais poderosas, ele levanta o volume dessas cordas. Então, além de equilibrar, é fazer essa movimentação de dinâmica e também trabalhar um pouco a equalização dos instrumentos, fazer com que as vozes tenham determinados efeitos, algum brilho, né? Fazer com que o todo soe bem coerente, soe bem bonito e que aquelas coisas que são importantes, como é, por exemplo, a voz que conduz a letra, estejam sempre em primeiro plano para que as pessoas possam receber a mensagem que está sendo transmitida através da música. Hoje as pessoas têm gostos diferentes e por isso foram preparadas 5 capas diferentes para atender gostos, personalidades e pessoas diferentes. Você vai ter capas que são direcionadas mais para os jovens, capas que são direcionadas para pessoas mais tradicionais, capas que são direcionadas às mulheres, né, ou que tem pelo menos uma abordagem mais feminina na capa. A ideia é que as pessoas sejam alcançadas com o seu gosto através do inário. Esse é um inário que deve chegar à igreja por todos os canais. Ele vai chegar impresso através do inário, do livro inário, mas ele vai chegar através de aplicativo, ele vai chegar através das redes sociais, ele vai chegar através do YouTube, de outras plataformas que dão suporte para que a pessoa possa, quer seja na sua casa, quer seja, né, em qualquer lugar, ela possa ter acesso aos hinos, à letra, para que ela possa louvar a Deus aonde ela estiver na plataforma que ela se sentir mais confortável. A principal preocupação do aplicativo para o membro da igreja, para o aplicativo Novo Inário, foi a ação primária de ele entrar na listagem de todos os hinos, né? Ali na tela principal, a tela de entrada, né, ele pode, de certa forma, pesquisar pelo número, pesquisar pelo texto, pelo autor, por parte da letra também, e também pode ter ali a opção de navegar pelos 600, se ele quiser, de forma rápida, e achar o hino para ali o canto congregacional ali no louvor na igreja. Além disso, ele pode também entrar na letra, né? Ele entra, seleciona o hino, entra na letra e canta também, como também pode ter acesso a vídeos, pode ter a biblioteca dele. A biblioteca vai ter os playlists dele, os favoritos, os hinos favoritos que ele pode navegar, como também a parte de suporte, informações de cada hino, também aumentar a letra se ele quiser, também direcionar o que ele quer para a esquerda, para o meio, para a direita. Esse inário tem coisas inéditas, tem vários hinos inéditos, são 220 hinos. E desses 220, uma boa parte são hinos inéditos, que nunca estiveram no inário porque foram compostos com esse objetivo, né? Então, esse inário vai ser um dos primeiros do mundo, vamos dizer assim, não digo primeiro, mas um dos primeiros que tem uma leitura, uma escrita da forma como o pianista costuma tocar. E ao mesmo tempo que o arranjador teve certa liberdade para sugerir algum arranjo, alguma harmonia um pouquinho diferente, sempre no sentido de facilitar, mas também de enriquecer um pouquinho. Então, por exemplo, a cifra teve muita atenção, né, para que a cifragem ela seja coerente não somente para a pessoa que toca piano. E o inário físico pode ser utilizado também para aquele menino, criança que está começando a estudar. Hoje você tem um inário mais adequado ao estudante de piano, ao estudante de violão, de contrabaixo. Uma coisa importante também que tem nesse novo inário é que foram destinados 50 hinos para as crianças e eles vão ter animação específica para esse público. Então quase 10%
dos 600 hinos são hinos infantis. E aí contempla aqueles hinos que a gente cantou nas várias gerações, até as gerações mais próximas, né? Parabenizo os editores por de tempos em tempos fazer renovação, revisão no inário e dar oportunidade para músicas novas serem incluídas e assim o inário continuar vivo, dinâmico, atrativo, interessante, para que mais e mais possamos louvar o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar a minha palavra de gratidão para aqueles que participaram ativamente do processo do novo inário. São pessoas que tiraram um pouco do seu tempo, da sua vida, para oferecer para um projeto que é de longo prazo. É uma grande honra para a nossa instituição, para o NASP, fazer parte de algo, de um lado tão grandioso e ao mesmo tempo tão singelo. Uma produção enorme, mas que às vezes um hino, uma letra toca na vida de uma pessoa, uma melodia. Pode ser a única maneira ou aquela maneira que Deus escolheu de atingir um coração, de fazê-lo olhar para Jesus, enxergar a vida eterna, né? E para nós no NASP, poder ter essa participação é realmente emblemático, assim, muito gratificante. Então, muito obrigado a todos e que Deus possa recompensar ainda nesta terra a cada um daqueles que participaram para o inário adventista, quer o inário físico ou mesmo o multimídia. O que significa louvor e adoração a Deus dentro da vida de uma pessoa? Adoração é estilo de vida. Eu adoro desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. E o louvor é a maneira que eu respondo para Deus tudo que Ele tem feito por mim. Hoje nós temos muitas vozes louvando pessoas, louvando políticos, artistas, esportistas, mas o inário é um convite para a gente louvar quem realmente é digno de louvor, que é o nosso Deus. Quando você canta e sobe de você, a sua alma vai junto, sobe um louvor, sobe uma alegria, sobe uma compreensão daquilo que Deus te oferece. E na verdade foi Deus que criou, que colocou dentro do ser humano, né, essa necessidade de adoração através da música, através do canto. O louvor, e aqui eu falo da música em específico, não foi criado pelo homem, foi criado no céu. E se foi criado no céu, é importante para nós, como seres humanos, fazermos. E quando nós louvamos a Deus, nós estamos agradecendo o sacrifício de Jesus. A vida de louvor é uma vida que, apesar dos problemas, das situações indesejáveis, das coisas desagradáveis, a gente olha para aquilo e diz assim: Senhor, eu tiro os olhos dos problemas, coloco os olhos em Ti, confio em Ti e Te agradeço. A adoração e o louvor brotam de um coração que se sente grato, que reconhece essa soberania de Deus na sua vida. Então, como fruto disso, quando você abre a boca e louva, quando você pega um instrumento e toca com uma expressão de genuíno, isso não tem preço. E Deus olha para essa manifestação e reconhece o louvor dos seus filhos. O louvor é uma das formas principais que carrega, né, a adoração a Deus. Então ele é um elemento muito importante para solidificar esse vínculo de adoração, eu como adorador e Deus como meu Criador. O inário adventista é um instrumento de condução da adoração. É um privilégio adorar ao Senhor.